Você já ouviu falar em Arawn, o deus celta da vida após a morte? É sobre ele que vamos falar hoje. Antes de começarmos, já deixe o seu like no vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Muitas religiões mundiais acreditavam que além da terra dos vivos, onde residimos, havia outras terras para os mortos, para os deuses e às vezes para outras raças inteligentes. No mundo celta, um desses lugares era o Outro Mundo, conhecido no país de Gales como Aln. Era um lugar de perpétua juventude, beleza e alegria. Nas lendas galesas, Aln foi governada por uma figura conhecida como Arawn. Na mitologia celta, Arawn é retratado como o senhor do submundo e da morte. Além de governar o reino dos mortos, ele também é conhecido como deus da vingança, guerra e terror. Seu personagem é principalmente envolto em mistério. Em muitos contos, ele aparece como uma figura obscura, vestida com roupas cinza, montando seu cavalo cinza. Como guardião dos mortos, Arawn é encarregado de vigiar seu reino e impedir que os espíritos escapem dele. A única exceção é a Noite de Samhain, o momento em que o portão para o outro mundo é destrancado e aberto. Durante este tempo, todas as almas dos mortos, assim como os seres sobrenaturais, podem entrar no mundo dos vivos. Ele era muito justo e honrado, mas não tolerava qualquer insubordinação. Arawn também era conhecido como o virtuoso, o provedor e o guardião das almas perdidas. No entanto, por ser associado à morte, Arawn era muito temido, muitas vezes até considerado uma má pessoa, pois era um caçador que travava guerras frequentes. De acordo com alguns contos, Arawn também tinha um caldeirão mágico, com poderes para ressuscitar os mortos, rejuvenescer e ferver comida apenas para os corajosos. Alguns estudiosos acreditam que o nome de Arawn pode ter uma origem bíblica, que deriva do nome hebraico Arão, irmão de Moisés. Outros associam Arawn a outro deus galês, Cernunnos, pois ambos estão intimamente ligados à caça. Aln foi pensada para ser uma ilha distante ou uma terra nas profundezas da terra. Apesar de estar abaixo do solo, no entanto, Aln não era o mesmo tipo de submundo que existia em outras culturas. Em vez de ser um lugar de morte e punição, o outro mundo era um paraíso. Seus moradores, eternamente jovens e saudáveis, desfrutavam de comida eterna e passavam o tempo se divertindo ao invés de trabalhar. Era um lugar de descanso e paz, onde Arawn e sua esposa, uma rainha da qual não se sabe o nome, eram amados. Ele foi um governante considerado justo, antes de seu nome ser manchado por novas tradições e crenças. Infelizmente, não se sabe muito sobre a família de Arawn, ou se ele tinha alguma outra além de sua rainha. Mesmo que não tenha nome, se sabe que ela estava completamente apaixonada por ele e governou o tempo todo ao seu lado. Embora o reino de Arawn fosse um lugar de grande beleza, também poderia ser perigoso para os mortais. Aqueles que tentaram acessar Aln sem serem convidados por seu rei, ou aqueles que o ofenderam, poderiam encontrar grandes dificuldades lá. Quando ia caçar, Arawn sempre ia acompanhado por seus cães. Esses cães se tornaram símbolos de Arawn. Tinham orelhas brancas e olhos vermelhos. De acordo com a mitologia galesa, eram cães fantasmagóricos do outro mundo. Durante o início da primavera, inverno e outono, eles faziam a caçada selvagem, cavalgando pelos céus noturnos e caçando os espíritos e malfeitores. Seus rosnados lembravam gansos selvagens, altos à distância, mas ficando mais silenciosos à medida que se aproximavam. Acreditava-se que seu uivo é o presságio da morte, reunindo os espíritos pecadores que seriam levados para Aln, seu local de descanso final. O outono era a estação preferida de Arawn, por ser uma estação de caça no hemisfério norte. Não surpreendentemente, o Halloween é a noite em que as almas dos mortos vagam pela terra mais uma vez. Mais tarde, os cristãos chamaram essas criaturas lendárias de The Hounds of Hell e pensaram que pertenciam ao próprio Satanás. No entanto, de acordo com o folclore galês, Aln não era o inferno, mas o lugar da eterna juventude e felicidade. Vamos falar um pouco sobre a história de Arawn. A mitologia galesa tira muito de seus contos de um livro chamado Mabinogi. É um conjunto de 11 ou 12 contos galeses, que foram separados em categorias. Os 4 primeiros foram chamados de 4 ramos de Mabinogi. No primeiro ramo dos Mabinogi, Arawn aparece pela primeira vez na primeira história desta antologia. Ele conta a história das habilidades de metamorfose de Arawn. Um dia, um homem chamado Pwyll estava caçando na floresta. Ele era o governante de Dyfed e estava caçando um veado com seus cães de caça. Antes que ele pudesse alcançá-lo, um estranho grupo de cães de caça com orelhas brancas e olhos vermelhos atacou o cervo e o rasgou em pedaços. Só então um cavaleiro misterioso apareceu e se revelou como Arawn para Pwyll.
Ele disse que Pil havia se aventurado em All e que deveria pagar por tentar roubar o servo do rei. Pil ficou assustado, mas Arawn lhe deu uma solução. Ele ofereceu que Pil trocasse de lugar com ele por um ano inteiro, para recompensar por suas ações. Pil disse que sim, e concordou em lutar contra o odiado rival de Arawn, Hathegan. Hathegan era outro dos reis de All, e Arawn tentou por muito tempo sem sucesso derrotá-lo. Depois disso, a transformação foi feita, e os homens trocaram de lugar. Arawn assumiu o lugar de Pil como senhor de Dyfed, e Pil atuou como Arawn por um ano, caçando durante o dia e retornando à noite. Além disso, Pil se recusou a dormir com a rainha de Arawn, embora ela pensasse que Pil era seu marido. Os dois haviam combinado de não terem relações sexuais nesse tempo. Não está claro por que Arawn escolheu isso como uma maneira de Pil compensar a entrada na Terra do Rei. Talvez fosse porque ele queria a chance de viver como mortal, antes de retornar ao seu lugar como senhor do outro mundo. No final do ano, eles se encontraram novamente e contaram os seus relatos. Pil compartilhou o que havia feito ao longo do ano. Ele derrotou Hathegan e manteve a promessa de não ter relações sexuais, embora a rainha do outro mundo tenha se oferecido. No último dia da troca, Pil encontrou Hathegan e, como prometido, o derrotou com apenas um golpe. Arawn ficou satisfeito e afirmou que também permaneceu casto na cama da esposa de Pil. Após essa experiência, o Senhor do Outro Mundo e Pil permaneceram amigos. Há um poema chamado Cedd Godu, ou A Batalha das Árvores, no livro de Taliesin, que conta a história de Arawn e Amathion. De acordo com o poema, Amathion roubou um cão de caça, um veado e um cabrito. Arawn começou a perseguir Amathion com a intenção de puni-lo por seus crimes. O deus irado convocou todos os tipos de monstros e os fortaleceu com magia, e a Batalha das Árvores começou. Amathion também convocou ajuda, seu irmão Gwydion. Gwydion também usou sua magia e convocou as grandes árvores para protegê-las de Arawn. A batalha terminou com a derrota de Arawn. Como conclusão da história, podemos dizer que Arawn parecia ser um deus orgulhoso e que gostava das regras e limites que impunha às pessoas, mas ainda era justo. Até porque ele forneceu uma solução para a punição de um homem que tentou roubar animais de sua terra. Ele também permaneceu leal à sua esposa por um ano inteiro enquanto estava separado, fingindo ser o marido de outra mulher. É simplesmente lamentável que seu governo justo de um belo outro mundo na mitologia galesa tenha sido manchado e arruinado pela crescente popularidade do cristianismo. Você gostou da história de hoje? Se sim, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também conheçam tudo sobre Arawn e seus maiores mitos. Comente abaixo qual assunto mitológico você gostaria de saber aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o seu universo mitológico favorito. Valeu e até o próximo vídeo!